Bom dia, chegou a hora do nosso Evangelho, então vamos lá, dando continuidade à leitura do livro Contos e Apólogos, pelo Espírito Irmão X, Francisco Cândido Xavier, na psicografia, lição 30, o escriba enganado. Mas antes da gente começar a leitura, vamos buscar aquela sintonia, conectar aqui a nosso dial, nossa mente com a frequência da luz, mentalizando aqui nosso querido anjo da guarda. Mais uma vez estamos aqui, para fazer o nosso evangelho, meu amigo. Sintonizando na frequência de Mãe Maria, de Jesus, de Deus, da luz. E assim vamos. Lição 30. O escriba enganado. Achava-se o mestre em casa de Pedro, contudo, em localidades diversas em derredor do grande lago, propalava-se-lhe a boa nova. Comentavam-se-lhe as preleções, qual se fora ele um príncipe desconhecido, chamado a restauração nacionalista. Se aparecia em público, era apontado como revolucionário, em vias de levantar a bandeira de antigas reivindicações e, quando no santuário doméstico recebia visitas corteses e indagadoras, não surgiam, no entanto, tão somente os que vinham consultá-lo acerca de princípios libertários, mas também os que, inflados de superioridade, vinham discutir os problemas da fé. Foi assim que o escriba Datan se acercou familiarmente dele, sobraçando rolos volumosos e guardando ares de mistério na palavra sigilosa e malevolente. Fez solene preliminar explicando os motivos de sua vinda. Estudara muitíssimo. Conhecia o drama de Israel desde os primórdios. Possuía velhos escritos referentes às perseguições mais remotas. Arquivara, cuidadoso, preciosas tradições ocultas que relatavam os sofrimentos da raça na Assíria e no Egito. Encontrava-se em ligação com vários remanescentes de sacerdotes hebreus de outros séculos. Discutia, douto e perspicaz, sobre o passado de Moisés e Arão na pátria dos faraós e recolhera conhecimentos novos com respeito à terra da promissão. Em virtude da inteligência inata com que sabia tratar os problemas do revelacionismo, declarava-se disposto a colaborar no restabelecimento da verdade. Pretendia contribuir não só com o verbo inflamado, mas também com a bolsa do banimento sumário de todos os exploradores do templo. Depois de pormenorizada exposição que o senhor ouviu em silêncio, aduziu o escriba entusiasta. Mestre, não será indiscutível a necessidade de reforma da fé? Sim, confirmou Jesus sem comentários. Datan, extremamente loquaz, prosseguiu. Venho trazer-te, pois, a minha solidariedade sem condições. Dói-me contemplar a casa divina ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou cultivador da lei, rigorista e intransigente. Tenho o Levítico de cor para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Cumpro as minhas obrigações e não suporto a presença de quantos dilapidam o altar, sob pretexto de protegê-lo. Fixou expressão colérica no olhar de raposa ferida, baixou o tom de voz, à maneira de denunciador comum, e anunciou sussurrante. Tenho comigo a relação de todos os lagartos e corvos que insultam o santuário de Deus. Ser-te-ei devotado colaborador para confundi-los e exterminá-los. Meus pergaminhos são brasas vivas da verdade. Conheço os que roubam do povo miserável a benefício dos próprios romanos que nos dominam. O templo está cheio de rapinagem. Há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor. Lendo textos sagrados, são criaturas melosas e escarninhas, untosas e traidoras. O Cristo ouvia sem qualquer palavra que lhe demonstrasse o desagrado. E, ébrio de maledicência, o visitante desdobrou um dos rolos, fixou alguns apontamentos e acrescentou.
Vejamos pequena galeria de criminosos que de imediato precisamos conter. O rabino Jocanã vive cercado de discípulos administrando lições, mas é proprietário de muitos palácios, conseguidos à custa de viúvas misérrimas, e um homem asqueroso pelo suvinice a que se confia. O rabino Jafé, desde muito, é um explorador de mulheres desventuradas. Do átrio da casa de Deus para dentro é uma ovelha, mas do átrio para fora é um lobo insaciável. Nasson, o sacerdote, vale-se da elevada posição que desfruta para vender, a preços infames, touros e cabras destinados aos sacrifícios, por intermédio de terceiros que lhe enriquecem as arcas. Já possui 3 casas grandes, cheias de escravos, em Cesareia, com vastos rebanhos de carneiros. Agel, um dos guardas do sagrado candeeiro, enverga a túnica respeitável durante o dia e é salteador durante a noite. Sei quantas pessoas foram por ele assaltadas no último ano sabático. Nenrom, o zelador do Santo dos Santos, tem 7 assassinos nas costas. Formula preces comoventes no lugar divino, mas é malfeitor contumaz evadido da Síria. Manassés, o explicador dos salmos de Davi, vende pombos a preços asfixiantes, criando constrangimento às mulheres imundas que buscam a purificação de maneira a explorar-lhes a boa-fé. Gade, o fiscal de carnes impuras, tem a casa repleta de utilidades do santuário, que cede modicamente, enchendo-se-lhe os cofres de ouro e prata. Efraim, o levita, que se insinua presentemente na casa do sumo sacerdote, é político sagaz. A humildade fingida lhe encobre os tenebrosos planos de dominação. Reparando, porém, que Jesus se mantinha mudo, o interlocutor interrompeu-se, fixou-o com desapontamento e concluiu: Senhor, aceita-me no ministério. Estou pronto e informaram-me de que te dispõe a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te-ei a massacrar os impostores, renovaremos a crença de nosso povo. Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste, retrucou muito calmo: Datã, equivoca-te. Naturalmente, como acontece a muitos outros. A boa-fé, boa nova, é da salvação. Não procuro delatores nem carrascos, sempre valiosos nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo, em nome de nosso Pai, a fim de que nós façamos melhores uns para com os outros. A fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. O mestre sereno e persuasivo ia continuar, mas o escriba eloquente, tão profundo no conhecimento das vidas alheias, enrolou os pergaminhos apressado, franziu os lábios amarelos de cólera inútil e atravessou a soleira da porta sem olhar para trás. Datã está muito preocupado com o enriquecimento ilícito, claro, ilícito, de muitos daqueles que ele via ali no templo. Jesus desafiou esse poder, por isso foi parar na cruz. Mas de que maneira Jesus fez isso? Apontando o dedo, condenando, querendo substituir aqueles que ali estavam por ele e por seus amigos, sem atacar as verdadeiras causas daquilo. Então Jesus, na sua inteligência superior, sua visão superior, no seu amor superior, percebia que essas atitudes de todos que foram aqui citados, e também de Dantan, eram sintomas, reflexos, de efeitos de uma causa anterior, de uma causa primeira, que é a falta de entendimento, a ignorância do que é a vida, do que é viver em sociedade,
Porque a vida depois é que passarmos, né? Que nos espera após esta vida que é curta, muito curta, em relação à história, a nossa história, a história da humanidade, a história do nosso planeta. Enfim, Jesus via muito mais adiante. Então não era questão de substituir José por Antônio, e sim uma questão de esclarecer, de mudar corações e mentes, de atacar a verdadeira causa, atacar a ganância, a avarez, atacar a intolerância, a falta de respeito, atacar a desigualdade, a indiferença. Ou seja, ensinar ao homem como viver, botar a gente para pensar nas coisas, de quem somos nós, como estamos agindo com o próximo. Você vê que ele termina aqui, nós estamos interessados em trazer para nós, em esclarecer homens e mulheres, para que nós nos façamos melhores uns para com os outros. Se aqueles lá exploravam uns aos outros, é por ignorância. Por ignorância. Ele citou Levítico, né? O livro Levítico, outro dia estudando, é o livro daquelas leis, né? Que ditavam as regras de costumes, a moral. Então, dos sacrifícios, por exemplo, para purificação. Porque naquela época os pecados eram perdoados por Deus. Somente Deus podia perdoar os pecados naquela época. Porque através do templo, através do sacrifício de animais, do pagamento, né? Ninguém se preocupava em se melhorar, em fazer sua reforma interior, sua transformação íntima. Não, a questão era ir lá e pagar para ver seus pecados limpos, né? Até hoje é assim, não é? Pensemos, até hoje é assim. E Jesus desafiou isso, e tanto desafiou que perdoou. Vai, não peques mais. Eu te curo, além de te curar suas chagas, eu ainda te perdoo. Perdoou Maria Madalena, perdoou o paralítico, perdoou todos. E aquilo era uma blasfêmia aos olhos daqueles fariseus, escribas, como esse Datã, né? Enfim, Jesus ainda vibra em nós e ainda não aprendemos ainda com o Mestre. Ainda vivemos muito tempo anterior ao Mestre Jesus. Ainda não estamos com Jesus. Que fique claro isso, porque precisamos melhorar. Que a gente não acredite que somos verdadeiros cristãos. Não. Temos muito que melhorar. Essa lição nos revela ainda quanto somos, né? É bem atual. Então a gente agradece assim a mensagem, que ela nos inspire hoje e sempre. E assim vamos cumprimentando nossos anjos da guarda, nossos mentores, guias e protetores. Cumprimentando o Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, todos os amigos da luz, bom dia, e com a prece nos unimos, todos nós, como Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal, pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos à leitura do Evangelho. Nariz, velho. Bom, vamos lá. Continuando o capítulo 28, né? Tem bastante coisa para ler. É o capítulo que tem mais tópicos. Vamos lá. Mais uma prece aqui. O capítulo é a coletânea de preces, certo? Para tudo quanto é motivo, tema. Para pedir um conselho foi a de ontem, agora de hoje, nas aflições da vida. Vamos ver. Podemos solicitar a Deus benefícios terrenos e Ele pode... tópico 26. Podemos solicitar a Deus benefícios terrenos e Ele pode nos atender quando tem uma finalidade útil e séria.
Mas como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor que nós e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Aí ele dá umas dicas aqui, se a gente quiser melhorar ainda mais essa ideia, porque essa ideia se repete no capítulo 27, número 6, e no capítulo 2, número 4, 6 e 7, tá bom? Depois vem a prece. Vamos lá. Deus Todo-Poderoso, que vedes as vossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço neste momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos executores de vossos desígnios venham ajudar-me na sua realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Pegou aqui o exemplo? Então é isso, a gente pede abacate, vem morango. A gente pede facilidades e encontramos dificuldades, né? Você viu, a gente estava comentando aqui sobre a moral de Jesus, né? Que nós temos muito que aprender. Então, como que a gente aprende, né? Com facilidades? Passando a mão na nossa cabeça, né? Acho que não. Então, a gente aprende com as experiências, né? Vamos aprendendo com as dificuldades, não é? A gente não aprende muito nas dificuldades, não é? Se a gente fica se lamentando, murmurando, como é que a gente vai pensar? Temos cabeça para pensar como sair da situação difícil. Deus nos deu inteligência, nos dá amparo para a gente resolver nossos assuntos. Tem a dúvida disso, mas a gente precisa sintonizar essa frequência, precisamos botar a nossa cabeça para funcionar, para que a gente consiga resolver nossos assuntos, certo? Então, acho que nesse sentido da justiça e do burilamento das nossas forças, da nossa inteligência, que vamos, né? Nessa linha que nós seguimos. Então, por isso que a gente às vezes pede facilidade e ela não vem. Ela não vem porque não é disso que a gente precisa. A gente precisa de estímulo para a gente avançar, né? A gente avançar. Enfim, a gente tem que entender o que a gente precisa. Muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende. E Deus sabe melhor do que nós, né? Suas leis que nos impulsionam, né? Tem a lei do progresso, por exemplo, que nos impulsiona. Essas leis, sim, acabam fazendo a diferença para nós, certo? Certo. Então é isso. Então assim a gente agradece a mensagem, possamos ter perseverança, resignação para irmos em frente, superando as nossas dificuldades que nos trazem grande aprendizado sempre. E assim fechamos vibrando muito amor, luz e força pela bem universal, pela paz na terra, paz entre todos nós, pelo Vale dos Suicidas, as colônias de luz. Vibremos muito amor, luz e força. Todos os nossos líderes políticos, empresariais, todos que têm, né, poder, vibremos por todos eles, vibremos por todos os lares da terra, especialmente pelos lares em desarmonia. Vibremos por todos que estão nos hospitais, vivem nas ruas, estão encarcerados, nos asilos, orfanatos, nos sanatórios. Vibremos por toda essa gente, por todos nós, pelos jovens, pelos idosos, pelas crianças, por todos os professores, escolas. Vibremos muito amor, luz e força por todos. Que assim seja. E vibremos